Voltei já sem turbante pra terminar a fofoca pra vocês de como é que eu casei, como é que eu tenho a minha filha e o que isso envolve manifestação. Então, pra você que caiu aqui de paraquedas, mais uma vez, eu me chamo Natália Carvalho, eu sou terapeuta holística, psicoterapeuta, terapeuta holística e estou aqui para te auxiliar a manifestar a vida dos seus sonhos por meio da terapia e por meio de tudo aquilo que eu sei para te ajudar a manifestar. E como eu falei no outro vídeo, eu tô com as aplicações abertas para o Grupo Decreto Divino, que é o grupo onde eu auxilio um grupo de mulheres selecionadas, um grupo de pessoas selecionadas a manifestarem seu 2024. Nesse Decreto Divino a gente vai ter 30 dias de atividades para manifestação, né? Como você pode criar uma rotina de manifestação. 4 limpezas energéticas, porque esse grupo vai começar no dia 1º de dezembro e vai até o dia 31 de dezembro. Então, vão ter 4 limpezas energéticas e espirituais do grupo inteiro. Um trabalho mais pessoal com as energias de 2024 para você diretamente do tarô para a sua vida. E também vai ter um brindezinho de acordo com a quantidade de pessoas que entrarem, mas os participantes vão ter um brinde, um presente. Ai, estou muito ansiosa. Então, se você sentiu que quer realmente manifestar seu 2024 e precisa da minha ajuda, é só se aplicar, tá aí na descrição do vídeo. Mas como eu estava falando, como eu manifestei a minha família. Em 2017, na virada do ano de 2017 para 2018, eu tive um sonho que eu sonhei que eu seria a mãe de uma menina. E essa menina falava que eu tinha que escolher muito bem quem seria o pai dela. Porque ela já estava no meu campo e ela viria, e eu seria a mãe. Eu gostaria de fazer vários adendos, eu nunca quis ser mãe. Nunca tinha passado pela minha cabeça engravidar, ser mãe, não tinha passado pela minha cabeça nem casar. Então, quando eu tive esse sonho, e foi um sonho tão premonitório, foi um sonho tão correto, tão certeiro, que eu não consegui nem ter dúvidas que ela estava no meu campo e eu acabaria engravidando de verdade, né? Eu realmente engravidaria. Então, as coisas começaram. Em 2018, eu fiz meu primeiro treinamento de Theta Healing. E no Theta Healing já estavam vendo uma criança no meu campo, né? E eu não tinha nem namorado, gente, eu não tinha ninguém. Então, era meio difícil, né? Meio difícil engravidar de quê? De Espírito Santo? E tá, só que aí eu percebi que existiam muitas entraves pra eu manifestar uma alma gêmea. Porque primeiro eu não queria. Primeiro eu estava muito confortável na minha solidão. E isso é um outro ponto interessante. Que muitas vezes aquilo que está confortável pra gente e que você fica ouvindo, nossa, mas é tão estranho, nossa, mas tem alguma coisa errada. Será que não existe algo que você mesmo vê e se nega a enxergar? Que é uma zona de conforto porque você tem medo de ultrapassar um limite? Era o meu caso com questões de relacionamento. Eu não queria me relacionar. Por quê? Porque existiam muitos medos envolvendo me relacionar. Então, eu comecei a fazer terapia em 2019. Eu já era estudante, né? Eu já estudava as terapias holísticas e eu resolvi ter uma terapeuta pela primeira vez escolhida. Resolvi ter uma terapeuta em 2019 e foi, assim, uma grande mind-blowing, assim. Foi muito transformador pra mim ter um acompanhamento terapêutico com uma pessoa. Foi um acompanhamento de 4 meses, mais ou menos. E foi quando eu conheci meu primeiro namorado e ele foi também minha manifestação. Eu manifestei essa pessoa. Foi meu ex-namorado, na realidade. E não foi bem ex-namorado, isso é uma coisa muito importante de dizer, né? Nós ficamos, então a gente não teve um namoro, né? Um relacionamento de apresentar pros pais, não. Foi assim, uma coisa rápida. E ele foi uma grande manifestação minha. E isso é um terceiro mito que as pessoas têm em relação à manifestação. A minha alma gêmea vai ser a pessoa com quem eu vou casar? Não necessariamente, gata. Nem te conto. A alma gêmea compatível é uma pessoa que vai te levar de um patamar ao outro. Seja de pessoa, né, você em si, seja do próprio relacionamento, seja de uma possível maternidade, seja de uma mudança de país. Mas a alma gêmea, ela é uma pessoa que está dentro do teu local ali, do teu destino, vamos colocar assim, e que ela tem o objetivo de fazer você evoluir enquanto ser humano. Então, ele foi essa pessoa. Nós ficamos somente por 1 mês, eu acho, ou 2 meses, e
basicamente, ele foi uma grande mudança na minha vida, porque foi a partir dele que eu passei a manifestar alma gêmea. Mas eu manifestei alma gêmea. Então, ele foi a minha primeira manifestação. E, falando de verdade pra vocês, ele cumpria todos os aspectos da minha manifestação. Só que, uma coisa muito importante pra dizer também, que eu esqueci que ele era disponível emocionalmente. Né? Ah, Natália, você não colocou que ele era disponível emocionalmente, portanto, ele não era só alma gêmea, de forma nenhuma. Ele era minha alma gêmea na época, né? Da época, isso também é um outro ponto. As almas gêmeas, elas podem cumprir um tempo da nossa vida, assim como qualquer relacionamento, porque a alma gêmea nada mais é do que um relacionamento que aconteceu e que foi genuíno a troca. E que marcou a sua vida. E marcou a vida da outra pessoa também, provavelmente. A grande maioria dos relacionamentos de alma gêmea marcam a vida. Mas não necessariamente ele precisa ser pra sempre. Tanto é que a Vaiana Stibel sempre fala que existem trilhões de almas gêmeas no mundo. Não existe essa de eu só tenho uma alma gêmea. Não, amor, você tem muitas almas gêmeas. Porque não necessariamente é romântico também, né? Então, você pode ter uma alma gêmea que é um grande amigo, uma grande amiga. Seus pais podem ser almas gêmeas também de vocês, mas almas gêmeas românticas compatíveis também não é só uma, são mais de uma. Então, ele foi uma alma gêmea compatível pra mim, que me abriu portas pra me entender o que eu queria pra minha vida, entender o que eu era, o que eu precisava mudar em mim para atrair uma outra alma gêmea. E foi exatamente o que aconteceu. 2019 passou, 2020 entrou, pandemia deu um boom, e eu voltei a manifestar as almas gêmeas. E o meu foco não era manifestar uma alma gêmea para eu casar. O meu foco era manifestar almas gêmeas compatíveis que me amassem, me respeitassem e me auxiliassem a me tornar a mulher que eu precisava ser para a minha filha. Lembra do sonho de 2018? Pois é, eu sabia que eu precisava me tornar uma outra pessoa. Eu sabia que eu precisava mudar enquanto mulher, enquanto ser humano, para ser mãe. Porque eu sabia que ela ia vir. Eu tinha certeza que ela ia vir. Por quê? Porque eu não posso tomar anticoncepcional. Não podia na época, né? E também não posso. Eu tenho uma condição mamária que me impede de fazer hormônio sintético. E eu sabia que se eu tivesse um namorado, seria muito difícil ter um namoro, assim, por anos, usando preservativo, né? Só se ele fosse vasectomizado. Então, assim, eu já sabia que a probabilidade de engravidar era alta. Ok? Isso é um fato. Acabou-se. Então, manifestei todas as almas gêmeas e chegou num ponto que eu falei assim, ok, eu acho que eu tô pronta pra um relacionamento. Já começa outro, já é mais um outro ponto que eu já perdi a conta de quais pontos eu tô falando. Mais um outro ponto. Eu não estava disponível emocionalmente pra aquele relacionamento, por mais que eu dissesse que eu queria. O meu inconsciente não estava disponível emocionalmente pra aquele relacionamento. Lá daquela primeira alma gêmea. E eu fui entendendo, me construindo durante o passar dos anos. Foi quando, durante o passagem do ano de 2019 e 2020, foi quando eu entendi que eu estava pronta para um relacionamento no final do ano. Manifestei mais uma alma gêmea. Então, quando eu manifestei várias pessoas. Em alguma dessas pessoas, eu considero que foram minhas almas gêmeas compatíveis. Eu manifestei 2 pessoas que estavam de acordo com aquilo que eu queria. Porém, eu sabia que eu não queria um relacionamento. E acabou que ou a pessoa viajava, ou a pessoa já estava em outro estado, então foi um relacionamento à distância. E foram exatamente as almas gêmeas que me nutriram e eu entendi o quanto que eu estava naquele momento e que eu estava pronta para um relacionamento. Então, entendendo que lá em 2019, no início de 2019, eu não estava pronta para um relacionamento. Eu não estava emocionalmente disponível para um relacionamento. E eu só descobri isso quase 2 anos depois. Então, passado isso tudo, eu considero aquele rapaz como minha primeira manifestação e eu considero mais outras 2 pessoas nesse período como minhas manifestações, que foram pessoas que estavam dentro da minha lista de manifestação, eles eram totalmente compatíveis com a minha lista de manifestação, porém não foram relacionamentos fidedignos, né? Não foram relacionamentos oficiais. E isso não tira o rótulo de alma gêmea manifestada. E aí foi quando eu cheguei na minha 4ª manifestação, que foi o meu ex-namorado. Antes do meu marido, meu ex-namorado. Que foi a minha manifestação, só que eu não tava pronta. Foi quando eu descobri, mais uma vez, que eu não estava emocionalmente disponível. Eu passei por isso tudo, eu falei, caramba, é isso, e chegava na hora eu tinha medo. Chegava na hora de pedir namoro eu tinha medo, eu não queria me relacionar, passei a minha vida inteira sozinha.
Foi quando ele chegou, e ele chegou na intensidade que eu pedi, ele chegou exatamente do jeito como eu pedia, e eu não estava pronta na hora. Na hora que aconteceu, eu falei, não tô pronta, meu Deus, não é. E aí acabou que a gente terminou. E a vida seguiu. E, obviamente, eu poderia ter ficado, caramba, eu rejeitei pela 4ª vez uma alma gêmea. E por que eu não consigo? Por que, meu Deus, eu não consigo? E fui me tratar. Disso de novo, de disponibilidade. E mergulhei mais uma vez no autoconhecimento. É por isso que eu falo o quanto que a terapia holística tá completamente ligado com a manifestação, porque muitas vezes você não manifesta da forma como você quer, porque tem coisas que te travam emocionalmente, espiritualmente, energeticamente, fisicamente, que te travam para aquilo acontecer. E aí aconteceu. E aí que vai ser o próximo vídeo. Fica pro próximo vídeo.